Boa noite, meus amados irmãos. Com a graça de Deus, mais uma vez estamos reunidos como igreja, para louvar o nosso Deus. E eu quero, nesse momento, pedir a atenção dos irmãos para que nós possamos ler um texto da Palavra de Deus que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Preste atenção nesse texto maravilhoso que nós temos aqui na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza, alegria no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja estava começando, meus irmãos, e foi depois daquela pregação lá do Pentecostes. Esse povo se reuniam de casa em casa. Aqui diz unânimes no templo, mas o templo era nas casas. E diz que eles se reuniam de casa em casa, tomavam suas refeições juntos, tinham tudo em comum. Eles se preocupavam um com os outros. É maravilhoso, né? Assim que a igreja deve viver. Louvado seja o nosso Deus por aquele povo que iniciou, e hoje nós estamos aqui dando a continuidade da igreja. Que coisa maravilhosa é podermos estar junto com os nossos irmãos. E hoje é com muita alegria que nós vamos estar juntos através deste meio, desta ferramenta que Deus preparou, que nós não sabíamos que íamos necessitar desta ferramenta. E hoje nós temos ela na mão e isso é maravilhoso. Nós vamos estar junto com a igreja lá de Goiânia, a 8ª Igreja Presbiteriana. Nós convidamos o pastor para trazer a mensagem. E hoje Deus nos presenteia com esses irmãos dessa igreja. Nós vamos estar juntos hoje com eles, louvando o nosso Deus, cantando e orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele todas as bênçãos recebidas das suas dadivosas mãos. Quero que você feche os teus olhos e nesse momento nós vamos buscar a presença do nosso Deus em oração. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Deus amado, mais uma vez neste momento precioso de estar na tua presença, de apresentar as nossas vidas diante de ti, para louvar o teu nome, para oferecer um culto de louvor a ti, Senhor. E não somente isso, para pedir a tua orientação, para ouvir a tua palavra, para falar contigo, Deus amado, porque é muito bom poder contar com a tua ajuda, com a tua presença, com o teu cuidado, e te agradecer, Deus querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, apesar de sermos devedores, sermos fracos, pecadores, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus amado. E eu quero, neste momento, invocar a tua santa presença, Deus amado, te pedir que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos, Deus querido, a sempre andar nos teus caminhos, que o nosso dia a dia seja
uma dependência de Ti, ó Deus, sempre Te buscando em todos os momentos. Momentos em que estamos trabalhando, momento em que levantamos, momento em que estamos andando na rua, momentos em que estamos com nossos irmãos, enfim, Deus amado, em todos os momentos que nós estejamos buscando, Senhor, a Tua presença, sabendo que o Senhor está conosco, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essas providências Suas em nossas vidas, Deus amado. Nós podemos contar contigo em todos os momentos. E agora, Deus amado, nós queremos Te pedir uma bênção especial, Deus amado, para o pastor que irá trazer a palavra de Deus, que esta palavra venha falar muito ao nosso coração, Deus amado, porque nós precisamos ser impactados com a Tua palavra, nós precisamos conhecer mais a Tua palavra, Senhor, conhecer mais o Teu Evangelho, que nós sejamos abençoados, Deus amado, juntamente com os irmãos da 8ª igreja lá de Goiânia, presbiteriana, Senhor, que hoje seja uma bênção nas nossas vidas a Tua palavra, as orações, os cânticos, Senhor. Nós Te louvamos, agradecidos, Deus amado, porque nós podemos falar contigo, podemos Te buscar e cremos e temos a certeza, Deus amado, que o caminho é esse, é buscar a Tua presença, é estar diante de Ti, é confiar em Ti, é colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, é colocar os nossos problemas nas Tuas mãos. Enfim, Deus amado, é estar contigo, queremos andar contigo, queremos Te obedecer, queremos buscar a Tua palavra, queremos sempre estar em comunhão contigo, Senhor. E assim também o Senhor continuará abençoando os nossos irmãos, as nossas famílias, Deus amado, porque nós estamos diante de Ti. Louvado seja o Teu nome, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma
Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos e as irmãs da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero, irmãos, nesta noite de hoje, fazer uma oração de intercessão. Quero estar intercedendo pela igreja, pela nossa igreja local, intercedendo pela nossa igreja nacional. Quero estar intercedendo também pelos departamentos da igreja e também intercedendo pelas pessoas que estão enfermas, que estão desempregadas. Então nós estaremos orando por todas as pessoas necessitadas, como diz o texto aqui em Salmo número 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhes a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Amém por esse texto que fala das pessoas necessitadas. Estaremos orando por elas neste momento também. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, provedor, que nos dá, Senhor, a provisão, Senhor, o suprimento para as nossas necessidades. Por isso, Senhor, te agradecemos por toda a tua providência, Senhor, na nossa vida, na vida da nossa igreja, Senhor, e na vida da nossa nação também, Senhor. Queremos orar, Senhor, pela nossa igreja local, Senhor, igreja de IPI de Vila Formosa, que tem, Senhor, se reunido, Senhor, virtualmente. E, Senhor, vemos que, mesmo assim, Senhor, o Senhor está sobre nós, está permitindo que nós possamos prestar-te culto, Senhor, culto de engrandecimento, Senhor, a Ti, culto de louvor e de adoração a Ti, Senhor. E também, Senhor, muitas pessoas estão, Senhor, ouvindo e também participando destes cultos. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Abençoes a IPI de Vila Formosa, abençoes o pastor Paulo, que ainda estará conosco até dezembro, 31 de dezembro. Senhor, abençoe a vida dele. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, Senhor, na nova situação da igreja, que estaremos apenas com pastor provisório, Senhor, pastor para atos pastorais. Estaremos tentando, Senhor, um colaborador para estar trabalhando com a igreja, Senhor. Abençoe o conselho da igreja, abençoe também o ministério de diaconia, abençoe todos os departamentos da igreja, Senhor. Queremos também pedir-lhe, Senhor, pela igreja nacional, igreja que tem que estar decidindo, Senhor, sobre essa pandemia. Eles já têm, Senhor, uma opinião e nós estamos cumprindo, e que o Senhor esteja sobre eles também, para que eles consigam decidir segundo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe também os sínodos e os presbitérios, porque todos esses departamentos precisam, Senhor, decidir questões a respeito da igreja. Que o Senhor esteja orientando a todos. Queremos pedir, Senhor, pelas pessoas enfermas, que o Senhor esteja, Senhor, visitando, Senhor, os leitos de enfermidade, Senhor. Abençoe aqui na nossa igreja, Senhor, temos pessoas doentes e enfermas. O Senhor Roberto, Senhor, está sempre debilitado, Senhor, com aquela doença, o mal de Parkinson. Abençoe, Senhor, que ele possa ser, Senhor, ser recuperado da sua saúde, segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoe também a Dona Luzia, Dona Vasti, abençoe seu Clóvis, abençoe, Senhor, todas as pessoas que têm enfermidades, e também lembramos das pessoas que precisam de emprego, Senhor. Abençoe o Danilo, Senhor, que está precisando de emprego. O Senhor esteja, Senhor, suprindo, Senhor, essa necessidade financeira do Teu servo, Senhor. Abençoe a família dele, abençoe as famílias que a igreja tem assistido, Senhor, com mesa, com uma bolsa, uma cesta básica, Senhor, que o Senhor esteja suprindo, Senhor, as necessidades destas famílias. E, Senhor, queremos
pedir que abençoes todas as pessoas, Senhor, que trabalham na igreja, Senhor, que são membros da igreja, que o Senhor abençoe a todos para que ninguém pegue, Senhor, esse coronavírus, para que ninguém possa, Senhor, ser afetado pela pandemia. Muito obrigado, Senhor. É a oração que nós fazemos por hora e fazemos sempre, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Mesmo quando não há nada a receber, ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos.
Abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 4. Vamos ler juntos esses dois versículos, 32 e 33. Atos 4, 32 e 33. Se puder colocar aí no visor também. Isso. Vamos ler juntos? Tem um tempo que a gente não lê assim juntos, ainda mais com uma turma um pouco maior nesse domingo. Já deu uma olhadinha aí do lado? A turma está distante, mas está mais cheinho, graças a Deus. Atos 4, 32 e 33. Vamos ler juntos? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém. Senhor Jesus, obrigado, porque essa graça está sobre nós também hoje. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Cantamos aqui que o Santo Espírito é bem-vindo aqui neste lugar, na nossa vida, dentro do nosso coração, na nossa mente. Pedimos que o Senhor imprima essa palavra na nossa vida de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, por favor. Jesus abençoe você aí na sua casa também, que nos assiste, e também onde você está, que o Espírito Santo possa inundar e dar toda essa mesma graça. Olha, nós estamos aí caminhando, cada semana um passo, e graças a Deus por isso, porque estamos voltando não só ao funcionamento aqui da igreja, dos ministérios, mas também o dia a dia. A gente já começa a ver, tem algumas coisas que a gente vê até demais, né? A gente vê assim, opa, peraí, está voltando ao normal demais em alguns lugares. Mas, graças a Deus, a gente tem visto como que, apesar de estarem falando no tal do novo normal, a gente vê que as coisas vão caminhando. E esse novo normal, tem tanto se falado nisso, alguém já falou assim, olha, esse negócio de máscara, nós vamos ter que estender isso por um bom tempo ainda, vai entrar 2021 ainda com máscara, e se esse for o maior problema, está ótimo, não está não? Incomoda um pouco, mas se for necessário, graças a Deus, porque máscara é uma coisa democrática, a gente consegue fazer em casa, a gente consegue se virar, não é nada que custa uma fortuna, e vamos aí, né? Tem cores, tecidos diferentes, a gente, né? Tem gente que gosta de combinar com a roupa, tem gente que não está nem aí, descombina xadrez com listrado e por aí está valendo. Mas a pergunta fica, esse novo normal, qual é? Nós já estamos no novo normal? Nós já estamos vivenciando isso? Nós já estamos experimentando isso de alguma forma? E a igreja, quando a gente pensa em comunidade, tudo bem, nós já estamos hoje num domingo que já demos um passo maior em termos de ocupação. Mas esse é o novo normal que a gente vive, e eu não estou falando só do culto. O culto é só uma gotinha na vida da igreja. O culto é um momento em toda semana, porque se a vida da igreja se resumisse a esse 1 hora e pouco que nós passamos aqui, a gente, olha, é uma semana muito pouco aproveitada. A igreja é muito mais do que isso. A igreja tem muito mais do que isso. E quando nós pensamos na nossa jornada, nós temos que pensar, tá, tudo bem, nós estamos experimentando uma mudança, mas qual que é o meu lugar no meio dessa mudança? Quais os passos novos que eu preciso dar? Quais os passos antigos que eu preciso voltar a dar? E é interessante porque esse texto, Atos 4, ele está refletindo, e logo nos primeiros capítulos de Atos, Lucas vai narrar o início da igreja, o que a gente chama da igreja primitiva. E essa igreja primitiva, ela começa assim de uma forma muito linda, tudo assim, o pessoal animado, o pessoal alegre, apesar de ter tido alguns problemas, igual lá a mentira de Ananias e Safira, na oferta que eles deram, tinha problemas já, desde o início teve problemas, e hoje tem gente, tem bênçãos e tem problemas também. Mas o que a gente vê é uma igreja alegre, animada, caminhando juntas. E esse era o novo normal deles. Há poucos dias atrás, antes do Pentecoste, eles experimentavam um tipo de vida.
E quando o Espírito foi derramado no Pentecostes, entrou o novo normal na vida deles. A gente acha que não, mas essa aqui era a vida normal da igreja primitiva. Não era normal para eles naquele momento, porque era uma coisa toda nova. Era um estilo de vida que eles nunca haviam experimentado antes. E quando a gente está falando hoje de um novo normal, eu queria falar, na verdade, de um antigo normal. Eu queria lembrar um pouco a gente através da palavra, porque quando a gente pensa assim, qual que vai ser o novo normal da igreja? O novo normal da igreja está aqui. É a palavra de Deus. Sempre foi e sempre será. Então, quando nós olhamos para frente, não tem como a gente pensar olhando para trás. Olhando o que aconteceu lá com os nossos irmãos e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Porque com pandemia ou sem pandemia, Deus continua sendo Deus. Foi isso que o nosso presbítero Olindo testemunhou aqui, não é? Foi uma reviravolta na empresa, tudo mudou, mas Deus continuou sendo Deus lá na empresa dele. E isso é normal para nós. Pelo menos isso tem que ser normal, e graças a Deus por testemunhos assim, que vem nos lembrar de que isso é o nosso normal, que isso é a nossa vida, sempre foi e sempre será. E nesses dois pequenos versos, esse texto vale a pena expandir, ler um pouco mais, mas eu queria, através desses dois versos, lembrar de algumas coisas que é o nosso normal hoje, como foi para eles. A igreja, como que a igreja vive. Primeira coisa que eu vejo aqui, a igreja ela vive e ela precisa viver com uma fé que une as pessoas. Cá para nós, fé é mais conhecido como alguma coisa que desune do que une, não é não? Quando a gente amplia e conversa aí fora sobre fé, é mais um motivo de cavalo de batalha do que de união, quando a gente pensa de uma forma global. Tem várias formas de crer e, na verdade, fé é uma coisa universal. Todo mundo crê em alguma coisa, até o ateu. O ateu crê assim, de uma forma ferrenha na ciência, às vezes até contra o que ele fala que é evidência. Até contra tudo que ele está vendo, ele diz, não, mas a ciência diz isso, ele tem uma fé enorme. Tem um teólogo que uma vez falou isso, ele falou, olha, eu queria ter a fé dos ateus, só que em Deus, porque a fé deles é tão grande, que é só, uma vez eu falei isso com um primo meu, que se diz ateu, e ele falou de uma forma assim, tão apaixonada no ateísmo dele, eu brinquei com ele, falei com ele, rapaz, você tem muita fé, você só precisa focar ela na coisa certa. Você está com essa fé toda na coisa errada. Você só precisa de um ajuste, eu falei com ele, você só precisa de um ajuste fino na sua fé. Ele riu, ele brincou comigo também, falei, é só você mesmo. Mas e até que quando a gente não, né, que a gente não faz isso, mas quando as pessoas vão jogar na loteria, o que elas falam? Vou fazer uma fezinha. Só o termo já devia deixar de jogar, não é não? Fezinha, para com isso, vai, só o termo já denuncia que o negócio não vale a pena. Então é que chama jogo de azar, né? Todo mundo joga pela sorte, mas o negócio chama jogo de azar, outro motivo para que ninguém devia jogar nisso, porque as pessoas acreditam em alguma coisa. A questão é que esses que creram no Senhor Jesus, eles acreditaram de uma forma que mudou toda a vida deles. Não foi acreditar em alguma coisa, fazer uma fezinha, ganhar uma grana e pronto, minha vida mudou. Não foi a conta bancária que mudou a vida deles. Foi o agir do Espírito Santo de dentro para fora. Foi uma mudança tamanha que tudo mudou em volta deles. E o apóstolo diz aqui, da multidão dos que creram, era o coração e a mente, o coração e a alma. Esse termo, alma aqui traduzido é o termo nosso psique. Às vezes fala sobre mente, às vezes fala sobre as emoções, mas na verdade está falando sobre a vida como um todo. Por isso que o tradutor usou alma aqui. A vida toda da pessoa, eles eram unidos. Eles caminhavam unidos, eles pensavam unidos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se tem alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ele estava falando da vida do povo. Tem isso tudo em vocês.
Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Olha, esse texto, Paulo está chamando as pessoas para caminhar juntos. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, é o seguinte, ô Luiz, nós não estamos podendo ficar juntos. Nós não estamos podendo nem abraçar, nem encostar. Nós estamos aqui mais ou menos próximos, mas distanciados aí na regulamentação das autoridades. A gente não pode terminar o culto e sair todo mundo junto para não aglomerar na porta. Como é que nós vamos viver essa unidade? Aí eu fiquei me perguntando, desde quando o Espírito Santo depende disso para nos fazer andar em unidade? Desde quando o Espírito Santo precisa de aperto de mão para que a gente viva em unidade? Na verdade, nós temos hoje toda a tecnologia a nosso favor. Nós temos celular, nós temos telefone em casa, nós temos internet, nós temos tudo que nos faz, até visita na porta, visita no portão. É uma modalidade agora de pastoral também que surgiu. Visita no portão da casa, chega no portão da casa e a pessoa sai um pouquinho, a gente ora junto, a gente canta junto e pronto, vai embora. Tem gente que não pode aproximar nem o regulamentar, vamos dizer assim. Mas a questão é, o Espírito de Deus não está estacionado, esperando a gente voltar a pleno vapor para voltar a atuar dentro da igreja. O Espírito Santo continua agindo na igreja. E Ele continua agindo aqui em nós, continua agindo você aí na sua casa, continua agindo e nós precisamos nos colocar de novo nessa união, naquilo que nós perdemos, porque cá para nós perdemos. Nós demos um passo para trás, esperando essa pandemia passar, não sabemos como que ela vai passar completamente, mas uma coisa é certa, eu já cheguei à conclusão que nós não podemos mais esperar. Nós temos que dar um passo à frente e fazer o que é possível dentro da normalidade para fazer essa união caminhar de novo. GECOS, ministérios, relacionamentos entre irmãos, isso precisa voltar o quanto antes. Nós precisamos voltar. O desejo, o pastor Jeremias postou no Instagram dele essa semana algumas fotos da igreja em conferência missionária, virada de ano, lotada, assim, até caindo de gente lá de cima, aqui embaixo tudo apertado. E quem viu, olha, se isso não fez o seu olho brilhar ao ver essas fotos, se você não viu, entra lá no Instagram depois dele e vê, curta lá, porque se isso não fez brilhar os seus olhos, é porque nós já acostumamos com isso aqui, estamos achando isso aqui normal. Esse desejo de voltar precisa estar no nosso coração. Isso não pode nos levar a fazer bobagem. Não pode nos levar a nos expormos demais. Mas, dentro do coração, o desejo pela unidade precisa voltar. Dentro do nosso coração, isso precisa arder, isso precisa queimar. E nós precisamos, assim, fazer tudo que está ao nosso alcance para que isso aconteça, ainda que a gente não possa apertar as mãos uns dos outros. Ainda que a gente não possa abraçar, aquele abraço virtual, assim, aquele abraço de longe, isso precisa voltar com toda a intensidade dentro da nossa vida. Mas não era só o mesmo sentimento, não era só uma vida de um coração unido, não. Eles também tinham uma vida compartilhada. Diz o texto assim, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha só que interessante, você sabe que esse negócio de propriedade privada é uma coisa cultural, não é? Nós temos uma cultura ocidentalizada, uma cultura moderna e muito individualizada. Mas em algumas culturas um pouco menos individualizadas, essa ideia de posse, isso aqui é meu, isso aqui é seu, é um pouco diferente. Tinha um amigo meu que ficava sempre brincando assim, quando tinha esse negócio, é meu, é seu, ele sempre ficava assim, não, não me preocupa não, o que é meu é meu, o que é seu é nosso. Aí a gente ficava assim, era justamente pegadinha que ele falava, a gente ficava assim, como é que é? Não, mas peraí, não, o que é meu, o que é seu é nosso. Nessa brincadeira, ele provocava as pessoas. Mas a questão é o seguinte,
Uma vez eu estava conversando e fui fazer um curso com o pessoal do Instituto Haggai. O Instituto Haggai, ele treina profissionais e líderes para trabalhar nessa geração. É um trabalho muito legal. E tinha gente do mundo inteiro, que eles chamavam de terceiro mundo, né? África, América do Sul, Ásia, leste europeu. E tinha assim, eram umas 4 dezenas de pessoas. E aí nessa interação eu achei interessante demais, porque os africanos, os 2 maiores grupos, eram brasileiros e africanos. E esses 2 grupos interagiam muito bem, é interessante demais, né? As culturas muito parecidas, mas tinha uma coisa que era muito diferente, essa questão da propriedade. Para o brasileiro, meu é meu, mas para o africano, pelo menos de modo geral, na cultura africana, e aqui eu estou falando de um continente, né? Claro que são muitos países, culturas diferentes ali, mas de uma forma geral, porque eu reparei isso, eram países diferentes representados, e eu reparei em todos aqueles africanos que estavam lá. A propriedade, para eles, era um negócio muito diferente. O que é meu é seu também. E uma coisa me deixou assim, a gente estava, esse curso foi em Singapura, do outro lado do mundo. E lá é conhecido como assim, o paraíso dos eletrônicos. Muito antes da China, né, barateando tudo aí no mundo afora. E aí o pessoal endoidou para comprar eletrônico. E um africano lá comprou um notebook. Numa época que era 2005, numa época que era pouquíssima gente tinha notebook. E ele comprou um notebook e todo mundo brilhava o olho. Assim, deixa eu ver, que legal. Aí no dia seguinte, eu cheguei para ele, ele chegou para a aula, sentou e cadê o notebook? Aí ele disse, não, a gente olhou, fulano está sem o notebook, ele não vai usar na aula, não? E a gente perguntou, fulano, cadê seu notebook? Aí ele apontou do outro lado da sala, está com fulano. A gente olhou assim, não, ele pediu, ele queria trabalhar, ele está trabalhando no notebook. A gente ficou assim, como é que é? O cara acabou de comprar um notebook. Se fosse a gente ia cercar assim, não é? Ninguém encosta, não, tira o dedo. Não, vai sujar de gordura aqui meu teclado. Não, ele já tinha emprestado para um cara de outro país que ele mal conhecia. E o cara lá estava trabalhando no notebook dele. E aí, conversando depois com outros irmãos, pessoal que mexe na área de missões, ele falando assim, olha, isso aí é um drama, sabe com o quê? Às vezes os americanos compram equipamentos e enviam lá para a África, dão um presente lá para o obreiro lá na África, um notebook, ou um aparelho, um celular, uma coisa assim, e aí depois vão visitar o obreiro e falam assim, e aí o material que a gente mandou para você? Ah, muito bom, eles estão usando lá na aldeia, tal. Aí eles assim, meu Deus, o que é isso? Nós demos para você. Sim, mas é para você. Sim, eles estão usando lá. A cultura deles. Não tem essa questão dessa posse. Mas é interessante, porque quando a gente lê Atos, a gente percebe que essa questão da cultura não era tão simples para eles. Ali, eles estavam, um grupo de judeus convertidos, e nessa época eram praticamente todos judeus, convertidos em Jerusalém, mas o ambiente não era todo bonitinho. O ambiente era de opressão, o ambiente era de dificuldade. Dentro da nação judaica, vamos dizer assim, dentro do povo judeu, era altamente estratificado. Havia diferenças. Eram grupos lutando pelo poder, gente que não conversava. Dentro do povo judeu, a gente acha assim, não, os judeus eram um grupo todo unido, todo bacaninha, todo mundo junto. Não era. Eles estavam se matando por causa do domínio romano. Aqueles judeus que se aliavam um pouco aos romanos, tinha a turma radical do lado de cá, os zelotes, os sicários, e essa turma radical, às vezes, matava os seus próprios companheiros judeus por causa dessa disputa de poder onde Roma estava dominando. E nesse contexto, acontece isso, o Espírito Santo é derramado e uma nova cultura é introjetada dentro do coração das pessoas. E o que eu fiquei mais impressionado é que isso não era normal, mas virou o novo normal deles. Isso não era uma coisa comum, mas virou uma coisa comum. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Por que Lucas está escrevendo isso? Porque era novidade. Esse novo modo de vida era novidade. E
eu acho que quando nós pensamos no novo normal da oitava igreja, nós temos que olhar para trás e ver o que é que a palavra tem de normalidade para nós. Nós temos que olhar o que é que a Bíblia fala para nós. O que é que nós temos de bens materiais que nós podemos compartilhar uns com os outros? O que é que nós temos de dons espirituais? Nesse meio da pandemia, teve gente ligadíssima nisso. Vários irmãos aqui da igreja estão num grupo de WhatsApp montado só para atender necessidades em oração e financeiramente de outros irmãos que ficam sabendo, e quase que semanalmente pinga pedidos de ajuda ali nesse grupo. Grupo montado por irmãos aqui, não é nada oficial da oitava igreja, não. Irmãos que entenderam que esse é o momento da gente pular na brecha. E às vezes aconteceu de cair uma necessidade, e você olhar o valor da necessidade, e ixi, agora deu uma apertada. E em questão de horas, dias, aquela necessidade foi suprida. Porque não consideram unicamente, exclusivamente seu aquelas coisas que têm, mas compartilham os bens. Isso é a famosa igreja primitiva, a igreja de Atos, que nós precisamos e podemos viver hoje, em plena pandemia. E é para isso que nós fomos chamados, compartilhar os dons espirituais. Ah, pastor, mas meu ministério não está funcionando não durante a pandemia, teve que parar por causa do isolamento. Mas quem disse que a gente só pode exercer os nossos dons espirituais nos ministérios oficiais da igreja? Quem disse que nós não podemos ajudar uns aos outros no dia a dia? Quem disse, a escola bíblica está aí funcionando, a gente teve que se virar, não é? Quem trabalha com a escola bíblica teve que aprender a dar aula online. Coisa assim de poucas semanas, teve que se virar, fazer treinamento, entrar, nunca tinha feito um login, nada na vida, teve que aprender a fazer login, participar do relógio de oração, né? Olha, não, eu não vou participar do relógio de oração porque eu não consegui fazer login. Uai, que isso? É claro que não precisa fazer login para orar, mas se isso estiver impedindo, a gente se vira, não se vira? Se falasse assim, olha, do lado de lá tem se você conseguir fazer login, o resto do ano, todas as contas pagas. Você vai conseguir fazer esse login, não vai não? Não vai? Cá para nós, vai conseguir. Tem certeza que você vai conseguir. Então, o que a gente precisa fazer é acordar para aquilo que o Senhor tem para nós nessa pandemia. Porque essa pandemia, tem gente falando, essa pandemia é do inferno. Não. O inferno pode até estar usando essa pandemia para propósitos dele, mas essa pandemia é um tempo de Deus, para que a gente busque a Deus como a gente nunca buscou antes, pelo menos eu creio nisso. Mas o texto também fala não só de uma fé que une, uma vida compartilhada, mas também um testemunho poderoso. Essa igreja tinha um testemunho poderoso no meio daquela opressão. A vida dos irmãos naquela época não era fácil, não. Império Romano dominando todas as coisas. Os próprios judeus começando a ficar irritados com os cristãos, com os judeus que haviam se convertido a Cristo. E a pressão para tudo quanto é lado, problema para tudo quanto é lado, mas mesmo assim, diz o verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí você pode pensar assim, não, em todos eles havia abundante graça, era nos apóstolos que estavam pregando. Não. O texto, quando fala todos eles, usa o termo todos para se referir a todos os convertidos. A graça era abundante na multidão dos que creram. Não era só abundante nos apóstolos. Era abundante em cada um deles. Porque logo depois, no verso 34, ele começa, pois nenhum necessitado havia entre eles. Entre todos, não era só os apóstolos. E é isso que Deus faz com a sua igreja quando a gente se dispõe. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Nós acabamos de cantar. Nós temos que cantar e viver crendo que o Espírito Santo vai nos usar. Com poder, se possível, fazendo milagres, se necessário, fazendo milagres. Se a gente parar de crer nisso, aí nós vamos ter que pegar um corretivo e apagar algumas coisas da nossa Bíblia, mas a nossa Bíblia continua sendo verdade. Eu falei do treinamento lá do Haggai, e eu queria, já que encerrando, queria falar de um outro momento do Instituto Haggai. Mas agora num congresso.
esse congresso, como o Instituto Haggai trabalha muito com profissionais, empresários, gente do mercado de trabalho, treinando essas pessoas, o congresso, eles às vezes chamam alguns profissionais, gente-chave, gente não crente, para participar. Gente não crente para sentar ali nas fileiras, as primeiras cadeiras e escutar aquilo que os profissionais, os empresários cristãos têm para compartilhar. E esse congresso tinha um empresário, ele estava sentado ali na primeira fileira, convidado pela liderança do Haggai, e ele está assistindo, e aí vem um e fala sobre como é que Deus tem agido lá no sertão, através de uma iniciativa que eles estavam fazendo para mudar uma comunidade lá. Aí vem o outro e fala de como que ele está usando, mudou o clima da empresa dele, inserindo coisas do Evangelho. E aí o outro veio e testemunhou, falando que como a mudança de Jesus na vida dele impactou a mudança dele como profissional e como que dentro da empresa ele foi crescendo por causa dessa mudança de vida. E esse cara, não crente, ele começou a escutar aqui, está escutando. Chegou uma hora que ele levantou e falou assim: é isso que o Brasil precisa. E eu fiquei assim, gente, o cara não crente, ele sacou. É isso que o Brasil precisa. Do que é que o Brasil precisa nessa pandemia? De uma igreja que vive o Evangelho. Do que é que o Brasil precisa em todas as suas gerações, pós-pandemia? De uma igreja que vive o Evangelho. E nós somos a igreja. Talvez os anjos apontem para baixo para nós e dizem assim, disso, apontando para mim e para você, que o Brasil precisa. Então, a gente pode pensar no novo normal. A gente pode pensar numa vida que a gente não sabe exatamente o que vai ser reorganizado, o que vai voltar, o que não vai voltar no dia a dia e para frente. Mas uma coisa nós precisamos entender, que o nosso Senhor Jesus continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele continua sendo o Rei das nações. E no dia final, todo joelho há de se dobrar. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas isso vai acontecer no dia final. Até esse dia voltar, é a igreja do Senhor que precisa proclamar o novo normal. O novo normal não é um normal diferente. O novo normal é um normal renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de essa semana a gente buscar o Senhor e dizer: Deus, o que o Senhor quer renovar na minha vida? O que o Senhor quer renovar esses dias, para que o Senhor me use na vida de outras pessoas? Tanta gente completamente desorientada, tanta gente completamente sem rumo, sem saber o que vai encontrar do lado de lá da pandemia. Talvez completamente desesperançoso, mas nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que tem a palavra da esperança e ela precisa ser proclamada hoje, em plena pandemia. Amém? Vamos orar por isso? Queria que você colocasse diante do Senhor um nome de alguém. E você pedir ao Senhor: Deus, me usa na vida dessa pessoa essa semana. Me usa com poder essa semana na vida dessa pessoa. E peça, já se colocando, eles compartilhavam tudo o que tinham. Talvez seja um crente que você sabe que está passando dificuldade, precisa de uma ajuda financeira. Talvez seja um não crente que precisa de uma palavra de esperança. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Peça a Ele para usar a sua vida de uma forma muito prática. Diga assim: Deus, eu vou lá, eu vou ligar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu peço que o Senhor me dirija. Deus, obrigado porque o Senhor é esse Deus que faz tudo novo. No Senhor as coisas são novas a cada dia. Nós não estamos esperando o novo normal para depois da pandemia.
Nós queremos a renovação do Teu Santo Espírito na nossa vida. E assim viver esse Evangelho de uma forma especial, ainda hoje, ainda nesse domingo. Dá-nos a graça, Deus, de experimentar um pouco do que esses discípulos experimentaram. Uma unidade na fé. Uma unidade que implica da gente estar junto, sim, ainda que com todas as medidas necessárias. Mas essa unidade que arde em nosso peito, de vontade de ver de novo um dia, e esse dia virá, onde esse lugar vai estar repleto de gente, vai ficar pequeno. Deus, colocamos nossa vida no Teu altar, pedindo por essas pessoas que lembramos aqui agora, que o Senhor já vá preparando o coração delas, para que quando nós fizermos a nossa iniciativa, haja graça. E independente do resultado desse encontro, seja virtual, seja real, que o nosso coração se alegre em dizer que fomos obedientes à Tua palavra antes de tudo. É assim, colocamos nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém. Jesus te abençoe mais e mais, enriqueça a sua vida nesse dia.